Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Saibro, eu sou advogado criminalista, professor de processo penal, mestre e especialista em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Eu, juntamente com Felipe Giacomoli, estou organizando este curso a respeito das principais alterações promovidas pela lei anticrime, num formato diferente, tá? Não muito extenso, mais reduzido, em formato mais como de um bate-papo aqui entre os interlocutores. Os professores são muito qualificados, o conteúdo é valioso, mas eu peço desculpas pela qualidade do áudio, pela qualidade do vídeo, mas o pretexto é justamente esse. Como a gente não pode sair de casa em época de quarentena, as recomendações médicas pelo menos indicam isso, a gente grava de forma caseira, amadora, dentro de casa, mas, claro, a gente não pode sair aqui para gravar num estúdio, nem tampouco chamar alguém para nos filmar, então a gravação tem que ser feita por nós mesmos. Então, desculpe em relação a isso, nós prometemos compensar na qualidade do conteúdo, tá bem? Eu também agradeço muito à editora Tirel Blanc pela oportunidade, por confiar no nosso trabalho, especialmente na pessoa da Aline, a quem acreditou toda a confiança aí no projeto. Especialmente também por estar levando conteúdo da sua casa gratuitamente, evitando o ócio aí, você ficar se atualizando, estudando, sem precisar sair de casa e ingressar num curso. Tá bem? Bem, eu particularmente escolhi o acordo de não persecução penal para a gente debater aqui em aula. Bem, o acordo ele acaba, na verdade, ampliando o aspecto negocial dentro do processo penal. Ele se junta à transação penal, à suspensão condicional do processo, à colaboração premiada e abre mais espaço ainda para o consenso no processo penal. Cada vez mais nós estamos engatinhando em direção ao sistema que funciona nos Estados Unidos. Claro, eu digo engatinhando porque lá se estima aí que mais ou menos mais de 90% dos cases criminais são resolvidos por meio de acordo. Não é o caso do Brasil ainda, cuja regra ainda é o sistema contencioso. Bem, muita gente se equivoca ao pensar que o acordo de não persecução penal foi trazido exclusivamente, inaugurou a matéria através da lei anticrime. Não é verdade. O acordo já era tratado e regulamentado pela Resolução 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Entretanto, na redação original, choviam críticas, era um bombardeio de resignações por parte de juristas, muito por conta das alegações de que essa resolução ela extrapolaria a competência normativa do Conselho Nacional do Ministério Público, disposto na Constituição Federal, além de violar a própria competência privativa da União de legislar sobre processo penal, matéria ligada a processo penal e de direito penal. Além do mais, a redação original ela dispensava a homologação judicial, exatamente, a dispensabilidade da prescrição judicial para o acordo surtir já os seus efeitos. Bom, não preciso nem falar que os magistrados se indignaram com isso e ensejou, inclusive, no ajuizamento de 2 ações diretas de inconstitucionalidade por parte da AMB e da OAB no ano de 2017, e essas ações se encontram até hoje em tramitação, sendo discutidas no STF. Posteriormente, veio a Resolução 183 de 2018, também do Conselho Nacional do Ministério Público, corrigindo alguns equívocos, tirando alguns pontos mais problemáticos e introduzindo finalmente, então, a necessidade de homologação judicial para que o acordo surtisse seus efeitos. Então, a magistratura, principalmente, atenuou as críticas, mas agora, com a inclusão em legislação infraconstitucional, especialmente no Código de Processo Penal, do acordo de não persecução penal, convenhamos que boa parte dessas críticas se encontra atualmente, inclusive, prejudicadas. Bem, o acordo disposto no artigo 28A do CPP prevê uma série de requisitos e também causas expressas de inadmissão. Eu não vou tratar todas delas aqui e também não vou tratar com muito detalhe, porque eu violaria aqui a delimitação da nossa aula e também não é objeto da nossa conversa tratar sobre requisitos e causas de inadmissão. Mas vamos dar uma olhada só para tirar algumas eventuais dúvidas a respeito desse dispositivo aqui no slide. Vejam só, pessoal, que
dentre os requisitos do 28A do CPP, se exige a confissão formal e circunstancial por parte do imputado. Então, não basta aqui uma confissão genérica, confessar só por confessar, digamos assim, porque é necessário o imputado descrever o fato criminoso, onde foi, quando foi, por que o cometeu, enfim. Isso é uma confissão circunstancial. Ela serve também de proteção para o Ministério Público, para evitar confissões inverídicas, mentirosas, só para o imputado se beneficiar do acordo, e também demonstra que não teria ocorrido qualquer tipo de abuso por parte do Ministério Público em relação a investigar. Não houve coação. Ele voluntariamente e de forma circunstancial confessou o delito. Igualmente, deixa eu tomar um café aqui, já que eu estou em casa. A infração penal, ela não pode ser cometida com violência ou grave ameaça. Então, aqui um paralelo com o artigo 44, inciso 1º do Código Penal, que prevê essas mesmas condições para substituir pena privativa de liberdade para restritivas de direito. Igualmente, para que seja possível a celebração do acordo, a pena abstrata mínima prevista ao crime objeto daquele acordo deve ser inferior a 4 anos. Cuidado aqui, porque nesse cálculo da pena deve ser inclusas as causas de diminuição e de aumento da pena. Então é possível, por exemplo, nós temos um crime cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, mas com o acréscimo da causa de aumento da pena fique superior a 4 anos e torne impossível, então, o acordo. Da mesma forma, é possível que que o objeto do acordo leve em consideração um delito cuja pena mínima seja superior a 4 anos, mas por conta de uma causa de diminuição, possa então ficar abaixo de 4 anos, abaixo do limite, então seja possível a celebração do acordo nesses termos. Por outro lado, o 28A do CPP prevê causas expressas de inadmissão do acordo, quando couber, por exemplo, transação penal. A transação penal, prevista na Lei 9.099 do Juizado Especial Criminal, que dispõe sobre o procedimento sumaríssimo dos crimes de menor potencial ofensivo, ela é um instituto menos exigente do que o acordo de não persecução penal. Tanto é que quando couber a transação penal, não cabe o acordo de não persecução, não é por nada. Por exemplo, na transação, o acusado ele não possui obrigação de confessar o delito, diferentemente do acordo. Também não será possível celebrar o acordo caso o réu for reincidente ou quando demonstrada conduta criminal habitual. Olha que problema que a gente vai ter aqui. O que seria conduta criminal habitual quando o réu não for reincidente? Olha que problema que a gente vai ter aqui. Vamos ver como vai se comportar o Ministério Público, sobretudo como vai ser a resposta dos julgados dos tribunais a respeito desse ponto, mas já convido aí a quem queira pesquisar nesse ponto específico, acho que é interessante. Além disso, o réu não será admitido ao acordo quando o réu já houver sido beneficiado em 5 anos anteriores ao cometimento da infração por um outro acordo de não persecução penal, ou uma transação penal, ou uma suspensão condicional do processo. Atenção, aqui são 5 anos anteriores ao cometimento da infração e não da celebração do acordo. Atenção. Por fim, também não se admite o acordo de não persecução penal nos casos dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar. Aqui, uma semelhança à previsão da Lei Maria da Penha, já que prevê a impossibilidade da aplicação da suspensão condicional do processo e da transação penal no Juizado Especial Criminal, em se tratando de violência praticada no âmbito doméstico ou familiar contra a mulher. Além do mais, atos de misoginia, como, por exemplo, praticar uma infração por razões da condição do sexo feminino, também aqui não poderá ser celebrado o acordo de não persecução penal. Então, foi dada atenção específica do legislador em relação aos crimes praticados contra o gênero, especialmente contra a mulher. Por outro lado, é importante a gente traçar
o momento que poderia ser oferecido o acordo de não persecução penal. Bem, numa análise topográfica do CPP, no 28A, e até pelo início da redação desse dispositivo, nós poderíamos chegar à conclusão, inicialmente, que o acordo ele poderia ser proposto somente antes do oferecimento da denúncia. Mas há uma série de outros motivos que levam a um entendimento diferente. O primeiro, por conta da natureza híbrida do acordo de não persecução penal. Ele, além de efeitos processuais, ele possui efeito penal também em matéria, já que prevê a extinção da punibilidade no cumprimento do acordo por parte do acusado. Então, ele cumpriu todas as cláusulas, todas as suas obrigações, será extinta a sua punibilidade. Matéria de direito penal, portanto, mais favorável ao acusado, deve retroagir em seu favor. Então, se eventualmente, num processo penal, uma denúncia já recebida, inclusive, sobre uma imputação penal cometida e um crime cometido anteriormente à vigência da lei anticrime, poderá o magistrado, como já está sendo feito aqui na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, os magistrados estão, ao receberem a denúncia, intimando o Ministério Público investigado, o acusado, a eventualmente celebrarem um acordo, caso haja interesse, que se procuram aí e celebrem e extrajudicialmente esse negócio. Então, não vejo problema algum do acordo ser oferecido e celebrado depois do oferecimento da denúncia, depois do recebimento da denúncia, em qualquer fase do processo, desde que antes do julgado. Desde que sirva aos olhos do Ministério Público, aquele acordo se mostre necessário o suficiente para reprovação e para prevenção do delito. Caso a caso, né, isso aqui não cabe a gente generalizar, vamos ver como vai andar a jurisprudência nesse sentido, já que eu, particularmente, não achei precedente nenhum tratando sobre essa matéria, afinal, é um assunto muito novo dentro do nosso sistema jurídico. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu mostrar o PowerPoint de novo. Vejam que a segunda Câmara de Coordenação e Revisão do MTF disponibilizou no site do Ministério Público Federal um roteiro sintético sobre o acordo de não persecução penal. Então, se roteirizou como padrão que ele deve sim ser proposto para suspender ações penais em andamento, tendo em vista justamente a hibridez da natureza do acordo, que possui efeitos não só processuais, senão também penais, sendo mais benéfico ao acusado, ao imputado, ao investigado, devendo, portanto, retroagir, obviamente, se for do seu interesse celebrar um acordo. Aqui também uma relação à súmula 337 do STJ, que admite a suspensão condicional do processo em caso de classificação do delito. Então, o magistrado, na sentença, desclassifica a imputação penal antes oferecida pelo Ministério Público e, se adequando aos requisitos da suspensão, poderá ser, então, proposta uma suspensão condicional do processo, mesmo após a instrução processual, sem problema algum. Não vejo por que esse raciocínio não possa ser transposto, importado também ao acordo de não persecução penal. Não vejo realmente motivo para isso. Outro ponto importantíssimo que eu acho que merece discussão é sobre se o acordo de não persecução penal seria uma obrigação por parte do Ministério Público ou se seria um direito subjetivo por parte do imputado. Eu, particularmente, acredito que, assim como na transação penal, assim como na suspensão condicional do processo, o acordo não será um direito subjetivo do acusado, porque isso viola a própria lógica da justiça negocial. O que um não quer, dois não podem. Se o Ministério Público não concorda com o acordo, ou se o imputado não concorda com o acordo, o magistrado não pode impor a sua celebração. Porque aqui nós não temos um negócio, então. Aqui a gente tem, então, uma imposição e não um negócio jurídico. Portanto, claro que o que deve ser levado em consideração aqui é que o Ministério Público, ao se omitir ou se recusar a oferecer o acordo, nós teremos implicâncias diferentes. No caso de omissão, por exemplo, deixa eu trazer o slide, a gente pode ver semelhanças com a transação penal. Já há um precedente recente aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
que entendeu que, no caso de omissão do Ministério Público, quando preenchidos os pressupostos para a transação penal ao imputado, a sentença condenatória deve ser anulada, proporcionando, se for interesse das partes, então, a realização da transação penal. Acho que isso poderia ser também aplicado ao acordo de não persecução penal em caso de omissão por parte do Ministério Público. Claro que aqui nós teríamos também, eventualmente, a configuração da preclusão, caso o interessado não tenha manifestado interesse na celebração do acordo. Enfim, vamos ver como é que vai se comportar a jurisprudência também a respeito desse ponto. E, por fim, aqui trazer um precedente também recente do STJ que reforça a concepção segundo a qual a transação penal e a suspensão condicional do processo não se tratam de um direito subjetivo do acusado, mas sim de um poder-dever do MP, a quem cabe, se for o caso, recusar a proposta, mas desde que o faça de forma fundamentada. Então não pode, né, pessoal, o MP simplesmente não oferecer o acordo porque não quer. Não, eu não quero oferecer acordo para o imputado. Então, obviamente não é o caso, deve fundamentar tecnicamente o porquê da recusa. Bom, e a recusa? Se o Ministério Público se recusar a oferecer o acordo de não persecução penal, bom, o legislador se incumbiu de prever especificamente a possibilidade do imputado, mantendo o interesse naquele acordo, de remeter os autos, de requerer aí a apreciação por parte do órgão superior do Ministério Público. Vamos dar uma olhada aqui só no dispositivo rapidinho. Vejam que no artigo 28A, o parágrafo 14º do CPP prevê que, no caso de recusa do Ministério Público, o interessado ele pode requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 do CPP. Aqui também uma semelhança com a súmula 696 do STF, que dispõe que, quando reunidos os pressupostos legais para suspensão condicional do processo, mas quando o MP se recusar a propô-la, a questão será resolvida pelo Procurador-Geral na forma do artigo 28 do CPP. Então a lógica aqui é bastante parecida. E por fim, pessoal, oferecido então o acordo celebrado entre as partes, o Ministério Público e o imputado, o magistrado ele pode homologar ou ele pode remeter novamente os autos para que seja adequado o acordo, por ele entender serem inadequados, insuficientes ou abusivas as cláusulas lá dispostas. Eu acho problemático especificamente a questão da insuficiência, a insuficiência compor a justificativa da remessa dos autos por parte do magistrado. Ora, a quem compete dizer o que é suficiente ou não no acordo é o Ministério Público. É ele que possui a legitimidade da potestade punitiva e não o magistrado, né? Então, esse ponto aqui eu acho que merece atenção por parte dos pesquisadores para verificar a legalidade desse ponto específico, senão seria uma violação ao princípio do acusatório. Mas digamos então que o magistrado entenda que existam cláusulas abusivas naquele acordo, ele vai remeter os autos novamente ao Ministério Público para que ele, sendo do interesse dele, adeque as novas cláusulas de acordo com o alertado pelo magistrado. Havendo então a retificação desses abusos, deu um probleminha no meu áudio aqui, mas enfim, havendo a retificação dessas cláusulas no acordo, o magistrado poderá homologar finalmente o acordo, ou ele poderá, caso o Ministério Público não concorde com aquelas alterações, ele vai simplesmente não homologar o acordo. Ele pode não homologar de pronto o acordo, sem a remessa dos autos ao MP, como em casos aqui mais teratológicos, como, por exemplo, a celebração do acordo para ter como objeto um delito de homicídio. Ele pode, desde logo, não homologar aquele acordo, e dessa decisão de não homologação cabe recurso em sentido estrito, a nova modalidade, uma nova hipótese de cabimento prevista agora no inciso 25 do artigo 581 do CPP. Bom, só mostrando aqui de forma mais objetiva o dispositivo da não homologação do acordo. No primeiro momento, o magistrado pode remeter os autos novamente ao Ministério Público para retificar eventual inadequação e abuso. Não concordo com insuficiência.
mas acho que isso deverá ser melhor tratado depois. E, posteriormente, ele poderá, então, não homologar, né, recusar a homologação, sendo cabível, portanto, recurso em sentido estrito. Eu deixo também aqui o meu contato, podem me mandar e-mail, perguntar, sei lá, tirar dúvida, críticas, elogios, sempre muito bem-vindo. Eu agradeço no mais muito a sua paciência, a sua audiência, a sua atenção, espero ter causado aí uma boa impressão, levado interesse a você sobre algum ponto do acordo de não persecução penal. É um elemento aqui, um instituto muito novo no processo penal, mas que, se bem utilizado, ele se encontra aqui dentro do conceito de justiça negocial, que, do meu ponto de vista, é positivo, porque visa a eficiência e, ao mesmo tempo, a celeridade do processo penal, obviamente não com contexto totalmente utilitarista, respeitando sempre as regras do jogo dentro do devido processo legal. Eu me despeço aqui, agradeço novamente a sua atenção e valeu, um abraço, tchau, tchau.